Pega essa chave aqui. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Eu nunca prospero. Você aceita isso? Então você é responsável. Meu ministério nunca rompe. Você está aceitando isso? Então você é responsável. Irmão, guarda isso aqui. Quando a gente não aceita uma realidade que não aponta para aquilo que Deus nos mostrou, a gente continua caminhando na direção daquilo que Ele prometeu. Quando eu estava no leito de hospital, eu olhava para as promessas que Deus havia me feito, e olhava para o lugar que eu estava, e eu sempre falava para Deus: esse lugar não parece com o que o Senhor me prometeu para o final da minha história. Se não é o que o Senhor prometeu, não é o final da minha história. E isso mantinha o meu coração guardado. Isso mantinha o meu coração seguro. Preguei sobre isso domingo. Muitas vezes nos falta direção, porque nos falta palavra. Tudo que você precisa começa a partir de uma palavra que saiu da boca de Deus. Então quem ouve algo de Deus não para até que aquilo que um dia ouviu se torne uma realidade que você possa tocar. Um dia era só uma palavra, agora é palpável. Um dia Deus falou sobre meus filhos, hoje meus filhos estão correndo pela casa. Um dia Deus falou sobre essa igreja, hoje eu estou pregando no púlpito dela. Um dia Deus falou sobre uma fazenda, daqui a algumas semanas nós estaremos entrando lá. Um dia Deus falou sobre nações, hoje tem 7.500 famílias em torno delas. Deus vai cumprir o que prometeu, se você fizer o que Ele te pediu. Aleluia! Deus vai cumprir o que prometeu se você fizer o que Ele te pediu. Deus vai cumprir o que prometeu se você fizer o que Ele te pediu. Guarda isso aqui, irmão, recebe isso no teu espírito. A gente está no final de um ano, início de outro. Você não vai desperdiçar mais um ano esperando que no início do próximo ano vai ser melhor. Por quê? Porque tem uma agenda em branco. Não é uma agenda em branco que define a tua história. São os frutos da tua obediência. Você pode ainda esse ano viver um milagre se você obedecer algo que Deus está te pedindo há muito tempo. Deus está te pedindo o seu coração, dê o seu coração para Ele. Deus está te pedindo tempo, dê tempo para Ele. Deus está te pedindo primícias, entregue primícias para Ele. Deus está te chamando para servir na obra, sirva na obra dele, irmão. Faça o que Deus te pede, receba o que Deus te prometeu. Aleluia. Agora, se você se sente como uma vítima, você vai se tornar uma. O problema é que meus líderes nunca acreditaram em mim. Irmão, o pai de Davi não acreditava em Davi. Manda chamar os seus filhos, estão todos aqui. Tem certeza que não tem ninguém faltando? Ah, não, peraí, tem um. Tem gente que não se envolve com o chamado, com o ministério, porque está dizendo que o problema é da liderança. Irmão, se Deus te chamou, não importa se o teu líder ainda não te viu, Deus que te viu quando ninguém via, vai cumprir o que prometeu. Ah, pastor, porque as circunstâncias são adversas. Pois é, mas o autor e consumador da nossa fé nasceu no lugar que não era próprio e foi sepultado no lugar que não era dele. Teve um ofício, não veio pronto, foi gerado num ventre que era virgem, foi precedido por alguém que foi gerado no ventre que era estéril. Foi um homem de dores, no qual não havia beleza ou formosura, nada que nos atraísse a ele. Jesus não andava de Uber, irmão, para cumprir a sua missão. Jesus andava a pé. Quando ele volta para ressuscitar Lázaro, os discípulos tentam convencê-lo a não ir, porque no caminho para lá quase foram apedrejados. Então Jesus decide voltar por um caminho que eles quase morreram na ida. Jesus não teve um caminho fácil, Jesus não foi poupado de nada. Foi um homem de dores, de ofícios. Ele enfrentou o que a gente enfrentou e ele venceu o que você vai vencer. Alguém comigo diga amém. Então não dá para dizer que a nossa vida é difícil quando a gente olha para a vida de Jesus. Não, pastor, você não sabe da minha história, você não sabe do meu passado. Irmão, se você se sente como uma vítima, você vai se tornar um. Assim como o homem pensa, assim ele é. Em outras versões, como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Você precisa pensar a respeito de si, não de forma positivista. Pastor, eu entendi, então eu vou começar a pensar coisas positivas e vai acontecer. Não é positivismo. É você saber o que a palavra de Deus diz a teu respeito e você meditar a partir dessas realidades. Quem Deus diz que você é.
Você em Jesus é mais do que vencedor. Recebe isso aqui em nome de Jesus, levante suas mãos. Você foi sarado pelas pisaduras de Jesus. Você foi feito santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Você foi feito justiça de Deus. Você é a expressão de Jesus caminhando sobre as ruas da cidade. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você recebeu uma porção do Espírito de Deus. Você recebeu o selo do Espírito Santo de Deus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Você é livre. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre. As correntes não te prendem mais, os grilhões não te param mais, as mentiras e crises de identidade não te deformam mais, porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Você é livre. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Diga: eu sou livre. Como igreja, como alguém que crê nisso, diga: eu sou livre. Aleluia. Assim como o homem pensa, assim ele é. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. 8.700 pontos online, Bélgica conectado, Emirados Árabes conectado. Aleluia. Jesus. E a gente está no primeiro ponto da mensagem, mas vai dar tudo certo. É a minha penúltima mensagem esse ano, então eu quero derramar tudo que eu posso, amém? Se você se sente como vítima, você vai se tornar um. Quero que você saia daqui guardando isso. Eu preciso parar de colocar nas circunstâncias ao meu redor a responsabilidade pelo que eu estou vivendo na minha história. Os dias são maus, sempre foram. O inferno me odeia, sempre odiou. Satanás está furioso, sempre esteve. São realidades que você não tem controle sobre elas. Mas existem também outras realidades que nós não temos controle sobre elas, mas podemos usufruir delas. Deus é bom em todo tempo. As suas promessas são vida e verdade. Deus me guarda, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o socorro presente na hora da angústia. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor, Ele não se cansa, não fica exausto. E se eu confiar nele, correrei e não me cansarei, voarei alto como águias. Os inimigos que vêm contra mim por um caminho, por 7 caminhos fugirão. Todos os principados e potestades foram feitos como um espetáculo público diante da cruz do Calvário, e cada um deles estabelecidos debaixo dos pés do meu Salvador. E Ele é a cabeça do corpo, e eu sou parte desse corpo glorioso. Fui revestido com as armaduras de Deus, para que eu possa permanecer firme no dia mau. Deus colocou sobre mim um capacete, uma couraça. Ele calçou os meus pés, Ele me deu uma espada, Ele me deu um escudo. Por mais que eu esteja em campos de batalha, eu não estou vulnerável. Por mais que eu esteja em meio a batalhas, eu não estou sozinho. Existe um Deus que vai à frente das minhas batalhas. Existe um general. Os céus dizem: levantai, ó portais eternas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E aí em seguida vem a resposta: é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória, igreja? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas. André, eu não gosto dessa mensagem, porque eu acho o título um pouco coach. Você vai dar conta? Pois é, mas a palavra de Deus nos garante que se permanecermos nele, se cremos e não duvidarmos, se colocarmos a mão no arado e não olharmos para trás, irmão, é Deus quem luta as nossas batalhas. Logo, você vai dar conta. Os seus inimigos serão confundidos, os que tentarem te parar serão parados, os que tentarem te humilhar serão humilhados, serão reduzidos a nada os inimigos de Deus. Mas a igreja, irmão, a igreja permanece gloriosa, estará sentada com Deus na glória, estará de geração em geração até a eternidade futura, se deleitando nas promessas de um Deus que não mente, que não volta atrás. A igreja de Jesus, ela é gloriosa. O problema é que, se não nos vemos assim, não caminhamos assim. Pega isso aqui e eu vou passar para o próximo ponto. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Alguém que não sabe as promessas que tem, vive como se não tivesse promessa nenhuma.
Alguém que não sabe a herança que tem, vive como se não tivesse herança nenhuma. Imagina que frustrante, com 90 anos de idade, você descobrir que tinha uma herança estabelecida sobre você. Você tinha, sei lá, bilhões de dólares disponíveis, você teve uma vida inteira miserável. Você descobre isso no fim da vida. Tem muita gente que está caminhando exatamente assim no Evangelho. Uma mentalidade de escassez, sem saber o que Deus prometeu para os seus filhos. Quando a palavra de Deus diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, a palavra de Deus está dizendo que a herança justa estabelecida sobre o unigênito de Deus, agora foi repartida quando ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos, aquilo que só Jesus tinha acesso. Agora todos nós podemos acessar também. O único filho se entregou à morte e ressuscitou como o primeiro de muitos. Essa é a essência do Evangelho. E é por isso que você vai dar conta. Não é porque o pastor falou uma palavra motivacional nos últimos dias de 2023, não. É porque antes da fundação da terra, Deus já havia estabelecido governo, poder e autoridade para a sua igreja. Governamos segundo uma autoridade que nos foi outorgada. Nós governamos segundo uma autoridade que nos foi confiada. Em nome de Jesus, caminhamos, nos movemos, prosperamos, avançamos, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia.